Bom dia, meus amados irmãos, Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O período que vivemos é conhecido como período neotestamentário, porque é o período em que abrange, obviamente, a nova realidade que foi inaugurada por meio da vinda até a ressurreição ou mesmo a ascensão de Cristo Jesus. Então nós vivemos o período em que as promessas de Deus que haviam sido feitas no Antigo Testamento foram cumpridas. Algo maravilhoso aconteceu. Então o céu se abriu para que a igreja do Senhor pudesse então receber as bênçãos que foram planejadas e em Cristo foram conquistadas, porque a igreja foi justificada pelo Senhor Jesus. Então é um período maravilhoso. Alguns vão dizer, esse é o período da graça. Bom, a verdade é que a graça sempre esteve presente. Afinal, lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, Deus graciosamente prometeu salvação. Bom, que graça que Deus operou ou manifestou para eles. Então, não tem como negar que a graça sempre esteve presente desde o início, desde o momento em que Adão pecou contra o Senhor. E esse momento é um momento em que a igreja, que já está capacitada para fazer a obra e que tem o deleite de desfrutar das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ela deve abundantemente propagar a mensagem que recebeu, que a transformou e que agora é a mensagem que deve ser veiculada para transformar também outras vidas. Então, nós chegamos em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 15, que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade e povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Observe que há, de fato, algo novo que é maravilhoso nesse período do neotestamentário, período do Novo Testamento que perdura. A Escritura foi encerrada, mas o período não foi concluído. A volta de Jesus é quem conclui o período do Novo Testamento. Algo maravilhoso que se encontra na própria pregação. Pregai que está próximo o reino dos céus. É a chegada do reino. O Senhor Jesus aqui ainda não havia morrido e ressuscitado. Mas, obviamente, tendo acontecido isso, então aquilo que estava se esperando como bênçãos divinas que seriam conquistadas ou concedidas à igreja por meio da obra redentora, já aconteceram. Agora nós desfrutamos. Aqui Jesus está pré-anunciando. Então, Jesus ordena aos discípulos, os apóstolos, que seriam os instrumentos de Deus para dar todo o suporte inicial para a igreja. Em que aspecto? Primeiro, que eles seriam as testemunhas da vida, morte e ressurreição de Cristo. Depois, que eles seriam, portanto, aqueles que dariam o fundamento, ou seja, lançariam a mensagem fundamental, que é exatamente a pregação a respeito de Cristo. É o Evangelho. A igreja, ela nasce baseada, fundamentada, solidificada, firmada sobre o Evangelho. Eles colocariam esse Evangelho. E aí nós temos a Escritura. Nós temos a Palavra de Deus. Então, eles
fariam com que a igreja, então, fosse edificada sobre este evangelho. Mas não só isso, eles seriam também o ponto de partida para uma igreja enviada, também nesse caráter de apostólica, ou seja, a igreja é apostólica porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas também porque ela é enviada como os apóstolos para anunciar, testemunhando a morte e ressurreição de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que o que ele recebeu é o que ele transmitia. E quando ele fala nas cartas sobre o Evangelho é basicamente isso aí mesmo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, é uma igreja que tem um fundamento sobre o Evangelho e é uma igreja enviada para anunciar este Evangelho. Em Apocalipse nós temos o desfecho do livro da seguinte forma: o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o Evangelho é a base da igreja. E eles deveriam anunciar, deveriam propagar. Então, primeiro ponto, o que eu devo levar adiante? O que eu devo evangelizar? Se você tem dúvida, qual é a mensagem? A mensagem é o Evangelho. Deixe-me corrigir alguns hábitos ruins. Não é dizer apenas Jesus te ama, porque isso não resume bem o Evangelho. Mas por que não resume? Deus não ama de tal modo que por amor enviou o seu Filho? É o que diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvá-lo. Então isso não resumiria? Não, porque o Evangelho não apenas fala que Deus ama, o Evangelho fala que nós somos pecadores, que o pecador sem Cristo vai para o inferno e que, portanto, Deus também é justo, porque caso contrário, quando você diz apenas Jesus te ama, você está ignorando que todo o problema é que leva à solução. Se não há um problema, que é a miséria do pecador que está sendo, que está indo ao inferno, que será condenado de forma justa pelo justo Deus, se não há um problema, então por que o pecador vai se preocupar com uma solução? Então o Evangelho não é Jesus te ama apenas. Isso não resume, isso é deficiente, é incompleto. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus manifesta o seu tão grande amor em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário? Sim. Mas resumir o Evangelho nessa frase, Jesus te ama, não dá, porque está incompleto. Então o Evangelho é mais que isso. Então o que a gente prega? O que é o Evangelho? O Evangelho você pode encontrar de uma forma bem organizadinha lá em Romanos. E você vê que em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo mostra exatamente os passos do que é o Evangelho. É falar que o homem é pecador, é falar para o homem que, portanto, o juízo de Deus será justo ao condenar os pecadores, é falar que Deus, todavia, manifesta seu amor providenciando uma salvação, é falar que essa salvação está unicamente em Cristo, porque não há outro que não tenha pecado, não há outro que possa, portanto, substituir o homem, não há outro que tenha ido à cruz do Calvário pelos pecadores e não por si mesmo. Outras pessoas foram para a cruz, sim, várias pessoas morreram em cruzes, mas nenhuma delas era santa, justa, sem pecado. Só ele morreu de forma a nos substituir. Foi uma morte voluntária. Jesus não foi um mártir da paz. Jesus foi um voluntário. Ele foi à cruz porque ele quis. Ele não poderia ser morto de forma diferente. Porque uma vez que ele não tinha pecado, ele não merecia ser castigado, não merecia morrer. Então ele aceitou fazer isso, voluntariamente. Então o Evangelho, essa pregação que a igreja deve transmitir, é isso. E é falar dessa morte substitutiva, é falar que é preciso, portanto, estar em Cristo para ter a justiça que nós não temos. Nós não temos justiça nenhuma em nós mesmos, porque somos pecadores. Mas Ele tem. E uma vez que nós queremos a justiça dele, que Ele oferece gratuitamente, graciosamente, então nós somos abençoados com a justiça, entregando a Ele os nossos pecados. Seria mais ou menos como uma troca de mercadoria. Pense num comércio. Hoje em dia a troca funciona por meio de dinheiro, mas antigamente
e isso ainda acontece dependendo da sociedade, pessoas podem também fazer trocas por meio de mercadorias mesmo. Então, é como se um tivesse a lã. Olha, eu trouxe aqui a lã do meu carneiro. Ah, você quer trocar pelo quê? Ah, eu queria trocar por tantos quilos de carne, por exemplo, de boi, digamos. Ah, eu queria trocar por trigo. Então, uma troca de mercadoria. E o que houve na redenção é uma troca de mercadoria. Nós entregamos o nosso pecado e Jesus graciosamente nos dá sua justiça. Claro que partiu dele. Ele é que diz assim, você quer trocar o seu pecado pela minha justiça? A gente deveria estranhar, né? Assim, mas quem é que troca a justiça pelo pecado dos outros, né? Então, ele quis fazer isso, ele aceitou fazer isso, para nos dar a sua justiça. Então, mostrar às pessoas que foi uma troca, é uma troca maravilhosa, graciosíssima, né? É como trocar um carro por um brinquedo, na verdade nem isso, né? Porque é uma coisa ruim, uma coisa suja. Então, trocar por uma comida estragada, vamos pensar assim. Então, você pegar uma comida velha estragada, olha, eu tenho aqui uma caixa de leite estragada, velha, que não serve mais para nada, que já faz um mês que está estragada. E alguém chega assim, não, eu troco essa caixa de leite por esse carro novinho. Mas quem faz essa troca absurda? Mas é exatamente isso. Jesus trocou a sua justiça, ele deu a nós e tomou o seu pecado sobre nós. Então, por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Então, é falar o Evangelho. Esse era o propósito. E nós, como falamos ontem, temos nos apóstolos aqui sinais para confirmar. Lembre-se que a igreja está começando uma jornada nova. A igreja sempre existiu, desde Adão e Eva. Todavia, ela teve uma etapa nova. Essa etapa nova é o cumprimento das promessas. E, portanto, ela recebe essa nova jornada agora debaixo da bênção da justiça de Cristo, Jesus já satisfeita. Ela antes tinha a promessa da justificação e ela vivia pela fé na promessa da justificação. Ali, em Cristo Jesus, ela tem a confirmação, ela tem a dádiva, algo feito, concretizado. Então, isso aqui é uma nova jornada. E Deus, para confirmar que tudo o que estava acontecendo era divino, era verdadeiro, era realmente o cumprimento das promessas de Deus, para confirmar a mensagem transmitida pelos apóstolos, de que realmente eles estavam falando a verdade, ensinando aquilo que vinha da parte de Deus. Ou seja, para confirmar tudo, os sinais estavam presentes. Então, qual o propósito dos sinais? Lembre-se do que falamos ontem. É só olhar para Moisés. Moisés chega diante da sarça que ele viu, né, que estava queimando, e então Deus chama e fala para Moisés, dentro do diálogo, que Deus estava enviando ele para salvar o seu povo, que era libertar do Egito. Então Moisés indaga, mas quem é que vai confiar em mim? Quem é que vai acreditar em mim? Porque eu vou surgir do nada assim, 40 anos fugindo na terra de Midian e de repente vou chegar aqui do nada e... Olha, vim salvar vocês. Quem é que vai acreditar? Então, Deus deu a ele um sinal. O que era o sinal? É uma manifestação visível, confirmatória, de que Deus estava com ele de verdade. De que as palavras de Moisés eram verdadeiras. Então, aquele sinal que era o cajado se transformar em serpente, a mão ficar leprosa, a água virar sangue, eram uma mensagem, eram sinais que confirmariam a mensagem. Mesma coisa, eles deveriam curar, eles deveriam ressuscitar mortos, ferir demônios, tudo isso, além de ser, claro, uma manifestação graciosa da bondade de Deus para com os pecadores, necessitados, trazendo alívio ao sofrimento e à angústia daquela geração. Claro, ninguém vai negar que é uma bênção graciosa de Deus, mas tinha um propósito maior. Por que maior? Porque a mensagem é mais importante. Mas por que a mensagem é mais importante? Porque a mensagem é o poder de Deus para a salvação, como diz Romanos capítulo 1, 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, a mensagem, que é o poder de Deus para a salvação, é mais importante do que o milagre, que é uma manifestação de Deus naquele momento. Mas como, pastor? Como é que pode ser mais importante? Porque o milagre não tem poder para salvar. O milagre, ele é uma bênção, mas ele não tem o poder para salvar.
Mas como pode dizer isso? Vamos lá. Lucas 16. Naquele texto em que Jesus fala de um rico e de Lázaro, que seria um mendigo, que morrem e Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Nesse texto, Jesus nos conta que, ainda que se alguém ressuscitasse, um morto viesse a ressuscitar e contar para vocês aí como é que era o inferno, ou mesmo o inferno e o céu, não adiantaria. Existe a pregação da palavra para isso. Então, a ressurreição de uma pessoa é um milagre, mas não é suficiente, não é o poder redentor. Então, milagres não são o poder redentor para a salvação. A pregação é. Então, para que os milagres? Apenas para confirmar que aquela pregação vem da parte de Deus. Porque só Deus pode realizar tais milagres, a menos que ele deixe que alguém faça isso por outros propósitos. Então, eles deveriam e seriam acompanhados por isso com um propósito. E Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram isso, que era o propósito de Deus e confirmar a mensagem que eles estavam transmitindo. E eles deveriam ir para a cidade. Mas observe que esse novo período de graça e misericórdia abundantes, porque a justificação já aconteceu, e então as portas dos céus se abrem largamente para os pecadores em Cristo Jesus. Não é que o caminho é largo, não, o caminho é estreito. Mas ele se abre. Veja que não é só os judeus agora, são os gentios também. Também não é que só os judeus no Antigo Testamento eles tinham a graça salvadora, mas, de fato, os gentios estavam completamente fora de Israel. Tanto que Paulo diz em Efésios, vocês eram estranhos às alianças, vocês eram estrangeiros, vocês estavam fora, vocês estavam sem Deus, perdidos, mas agora vocês foram achegados. Então, significa que Deus trouxe o mundo inteiro, exatamente o cumprimento da promessa a Abraão, que todas as famílias da terra receberiam a bênção da redenção. Então significa que abriu-se graciosamente as portas para que até aqueles que estavam longe pudessem entrar, né, por Cristo Jesus no reino de Deus. Só que esse período que é de uma bênção grandiosa, ao mesmo tempo é também o mais rigoroso. Mas por que o mais rigoroso? Porque a bênção é maior. Ele diz, aqueles que não receberem, aqueles que desprezarem a mensagem, aqueles que recusarem a pregação da palavra que fazemos, eles, no dia do juízo, diz o seguinte, se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então observe que, ao mesmo tempo que é uma bênção maravilhosa, porque fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ao mesmo tempo é um período de extremo rigor. Por quê? Porque Deus deu a bênção grandiosa da redenção. Ele abriu, então, para todo mundo ouvir, receber. Ele manifesta a justiça de Cristo para todo mundo. Ele chama graciosamente. Então, tudo isso sendo feito largamente para que os pecadores possam ter a salvação graciosa, para que possam desfrutar do amor de Deus gracioso. E as pessoas simplesmente rejeitam. Então, aqueles que rejeitam se tornam muito mais culpados do que todo o período do Antigo Testamento. Por quê? Porque no período do Antigo Testamento, as pessoas eram ignorantes acerca da salvação. Elas não conheciam a salvação. Só Israel tinha o conhecimento das promessas de Deus e ainda assim limitado àquilo que eles conseguiam entender, porque eram profecias acerca do futuro. Mas agora não. Agora tudo está claro. Agora tudo está explicado. Agora tudo está sendo anunciado para todo mundo. Agora todo mundo pode ouvir sobre o Evangelho, o plano redentor divino, sobre a salvação em Cristo Jesus. Agora todo mundo tem a bênção de conhecer a verdade, que é o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho de Deus, a salvação. Então, agora o rigor é maior. Vocês sabem de tudo. Então agora vocês vão ser julgados de acordo com o que sabem. Portanto, ao mesmo tempo que é uma grande bênção, é uma grande responsabilidade. E então nós devemos advertir as pessoas. Olha, não despreze o Evangelho. Vocês que estão indo para igrejas
por causa das pessoas, amizades apenas, e estão fazendo da igreja apenas comunidades de sociabilização, que estão fazendo da igreja apenas um lugar de entretenimento. Vocês que estão desprezando o Evangelho e simplesmente virando as costas e não ouvindo o que estamos falando, o que estamos anunciando, o que estamos advertindo, que todo pecador vai ao inferno se não tiver Cristo Jesus, o único justificador, o único que pagou o preço. Ou seja, se desprezarem tudo isso, a condenação para este será terrível. Por quê? Mas ele diz, será pior do que para Sodoma e Gomorra. Você, mas que absurdo! Como? Sodoma e Gomorra é um símbolo do pecado. Mas eles não conheciam o Evangelho. E essa geração conhece o Evangelho. Então, portanto, o fato de nós estarmos todos os dias anunciando a salvação, chamando os pecadores a Cristo, atraindo as pessoas para a redenção graciosa de Deus, o fato disso estar sendo anunciado, e isso nos 4 cantos da terra, e as pessoas tendo a oportunidade de humildemente se arrependerem, se converterem, reconhecerem suas misérias, confessarem seus pecados, e então se lançarem a Cristo, se entregarem, e então começarem uma nova vida, conduzidos pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, reconhecendo que a única justiça que nós temos é Cristo Jesus, a única glória que nós temos é Cristo Jesus. Então a oportunidade que as pessoas têm de viver tudo isso, se elas não vivenciarem o inferno, o juízo sobre elas, será muito, muito, muito pior. Porque elas desprezaram o amor grandioso de Deus, a graça imensurável de Deus, a misericórdia que é sempre eterna de Deus. Eles desprezaram. Então não faça isso. Ouça o que o Senhor tem a dizer. E então, receba graciosamente essa mensagem, para que, assim como Deus abençoou aqueles dias, possa abençoar você também. Assim como tem abençoado nossas vidas, possa abençoar você também. Assim como nos prometeu a salvação e nela temos perseverado, possa você também. Porque caso contrário, o juízo será sobremodo terrível. Não queira isso. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Porque a tua salvação é grandiosa, é graciosa, é maravilhosa. Ó Deus, toca nos corações. Porque vivemos uma geração de coração duro. Homens que são apenas meninos, mulheres que são rebeldes, crianças que são terríveis, adolescentes sendo cheios de si mesmo, jovens arrogantes, uma sociedade perdida que tem desprezado todos os dias a mensagem graciosa, amorosa, bondosa do Senhor, que transmite a salvação que Cristo Jesus realizou para os pecadores. Que o Senhor, ó Deus, continue nos dando graça, perseverança, força, capacitação, sabedoria para fazer esta obra que não é fácil. Que o Senhor também, pelo Espírito Santo, quebrante os corações, para que tenham esta salvação e possam se alegrar no Senhor. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.